Uma cruzada feita por camponeses transformou-se em um dos primeiros genocídios da Europa. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios e frequentemente esquecidos da Idade Média. A Cruzada Popular de 1096 e os terríveis massacres que acompanharam. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar das Grandes Cruzadas, aquelas lideradas por reis e nobres, com exércitos organizados, mas antes delas, houve um movimento espontâneo, caótico e movido por uma fé fervorosa que deixou um rastro de sangue pela Europa. Essa é a história que vamos desvendar hoje. No final do século XI, o Papa Urbano II fez um chamado às armas para que os cristãos libertassem a Terra Santa do controle muçulmano. A resposta foi avassaladora. Mas não veio apenas da nobreza. Uma onda de fervor religioso varreu as classes mais populares. Camponeses, artesãos e até mesmo alguns nobres de menor importância sentiram o chamado divino de uma forma muito pessoal e imediata. Eles não queriam esperar pelos exércitos oficiais. Acreditavam que Deus os protegeria e que sua pureza de fé era mais poderosa que qualquer armadura ou treinamento militar. Foi nesse cenário que surgiram pregadores carismáticos, como Pedro, o eremita. Ele viajava de cidade em cidade, montado em seu burro, com discursos inflamados que cativavam multidões. Pedro falava de visões divinas e da urgência de marchar para Jerusalém. Um movimento espontâneo de plebeus, motivados por devoção religiosa, esperança de salvação e promessas de remissão de todos os pecados. Homens, mulheres e até crianças abandonaram tudo, suas casas, suas terras, suas vidas, para segui-lo. Essa massa desorganizada de gente ficou conhecida como a Cruzada Popular, com armamento rudimentar, como lanças simples, facas, machados e até objetos agrícolas adaptados, carregando a cruz costurada em suas vestes. Enquanto essa multidão heterogênea começava sua longa e desorganizada jornada em direção ao leste, uma ideia sombria começou a se espalhar entre alguns de seus grupos. A lógica perversa era mais ou menos assim: por que estamos viajando milhares de quilômetros para lutar contra os inimigos da fé em terras distantes, quando temos infiéis vivendo aqui mesmo, entre nós? Essa pergunta terrível era direcionada às prósperas comunidades judaicas que viviam há séculos nas cidades ao longo do rio Reno. Essa região, a Renânia, era um importante centro comercial, e as comunidades judaicas de cidades como Speyer, Worms e Minsk eram parte integrante da vida econômica e cultural. Elas eram vistas, por um lado, com desconfiança por sua fé diferente e, por outro, com inveja por sua relativa prosperidade. Para alguns dos cruzados mais fanáticos e oportunistas, essas comunidades se tornaram um alvo fácil. Historiadores como Robert Chazan destacam que essa violência não foi uma política oficial da Igreja. Na verdade, muitos bispos e autoridades locais tentaram proteger os judeus, oferecendo refúgio em seus castelos e palácios. Mas a fúria da multidão era incontrolável. O que se seguiu foi uma série de massacres brutais, conhecidos hoje como os Pogroms da Renânia. Em maio daquele ano, cruzados liderados por figuras como o Conde Miche II von Leiningen chegaram a essas cidades. Eles misturavam um fanatismo religioso com pura ganância. Eles exigiam que os judeus se convertessem ao cristianismo sob ameaça de morte. A grande maioria, no entanto, recusou-se a abandonar sua fé. As crônicas da época, tanto judaicas quanto cristãs, descrevem cenas de horror absoluto. Em Mainz, por exemplo, o bispo tentou proteger a comunidade judaica em seu pátio, mas os portões foram arrombados. Os relatos falam de pais que, para evitar que seus filhos fossem forçados à conversão ou mortos pelos invasores, tomaram a decisão desesperada de tirar a vida de suas próprias famílias e depois a sua. Essas cenas de martírio coletivo, conhecidas em hebraico como Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus, mostram a profundidade da resistência e da tragédia. A violência era alimentada por uma retórica de purificação. Os agressores acreditavam que estavam limpando a Europa dos inimigos de Cristo antes de partirem para a Terra Santa. Mas, claro, havia também um forte componente econômico. As dívidas que muitos cruzados tinham com credores judeus foram convenientemente apagadas com a morte deles.
As propriedades e as riquezas das comunidades judaicas foram saqueadas, servindo para financiar a continuação da jornada desses cruzados. É crucial entender que isso não foi um ato isolado. Os massacres da Renânia estabeleceram um precedente terrível. Eles marcaram a primeira grande perseguição em massa de judeus na Europa Ocidental, ligando a imagem do judeu à do inimigo interno. Essa associação venenosa ecoaria por séculos, culminando em ondas posteriores de antissemitismo, expulsões e, por fim, nas atrocidades indescritíveis de períodos mais recentes da história. O historiador Benjamin Kidar argumenta que esses eventos foram um ponto de virada, um prelúdio sombrio para a perseguição sistemática que viria a seguir. O que aconteceu com o restante da Cruzada Popular? Aqueles que seguiram Pedro, o eremita, sua jornada foi um desastre. Desorganizados e sem suprimentos, eles pilharam o território que atravessavam, entrando em conflito com populações locais, inclusive cristãs, na Hungria e no Império Bizantino. Quando finalmente chegaram perto do território turco, foram facilmente emboscados e aniquilados por um exército seljúcida treinado. A grande maioria daqueles camponeses e pobres que partiram da Europa com tanta fé nunca sequer viu a Terra Santa. Apenas um pequeno remanescente sobreviveu para se juntar à Cruzada dos Príncipes. A primeira cruzada oficial, que chegaria mais tarde e com muito mais organização. A história da Cruzada Popular e dos massacres da Renânia é um lembrete poderoso de como o fervor religioso, quando combinado com ignorância, ganância e preconceito, pode se transformar em uma força destrutiva e monstruosa. Não foi um movimento sancionado pela liderança da Igreja, mas sim uma explosão de fanatismo popular que saiu completamente do controle, com consequências devastadoras que marcaram a relação entre cristãos e judeus na Europa para sempre. É uma parte da história das Cruzadas que não pode ser ignorada, pois nos mostra a face mais obscura da natureza humana e os perigos do extremismo em qualquer época. Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo e até a próxima.